Eu vou gravar esse vídeo aqui só para deixar registrado como é que foi a viagem. A gente ainda tá aqui na Bolívia, a gente tá em Santa Cruz ainda, mas aí eu queria deixar registrado para eu poder ver depois como é que foi a viagem, e também teve gente perguntando para eu poder gravar vídeo também e postar, e fotos. Aí eu vou postar também. Eu fui com a Isa também, ainda bem, porque eu tava com medo de ir sozinho. A Isa quis também ir. Aí lá do Rio, a gente teve que ir lá pra São Paulo, porque tudo que lá no Rio tava saindo muito caro. Ia sair, tipo assim, o dobro do que sairia indo pra São Paulo. Aí a gente teve que ir lá pra São Paulo pra conseguir fazer tudo. Aí foi a minha primeira vez andando de aviões, eu já tinha andado também. Ah, bem quando era adolescente, pequenininha, pra ir pro Nordeste só, então eu não conto. Mas tinha também esse negócio de raio-x, eu ficava com medo do raio-x. Aí ele, não, é normal, não sei o quê. Antigamente era mais sério, mais complicado essas coisas. Raio-X hoje em dia não era importante também, não, essas coisas. Foi bem, não deu nenhum tipo de problema lá. Só eu tava meio atrapalhado de tirar as coisas só. Tive que alugar um Airbnb, um hotel lá em São Paulo, porque a gente não ia ter como ir direto, né, pro aeroporto. A gente teve que dormir em São Paulo. Aí a gente foi daqui do Rio pra São Paulo, conseguimos fazer tudo lá na rodoviária. O meu medo também era da gente não conseguir andar direito lá na rodoviária, sair de lá, porque tem o jeito certo de sair. Mas a gente conseguiu sair certinho da rodoviária, e de lá a gente pegou um Uber lá pro hotel, que aí era bom, né, era Você hotel em simples. São Paulo? É. Era bom assim, pra passar uma noite é ótimo. Não era lá essas coisas. O que a gente tá agora é uma casinha bem melhor, assim, e mais barato. Saiu, em São Paulo, saiu a 115 pra cada, e esse que a gente tá hoje saiu a R$ 47. É porque São Paulo quer ser uma coisa que não é. Então, assim, saiu bem caro lá. Chegamos nos primeiros quartinhos já, ó. E pior que é com 2 camas, eu pedi com 2 camas, né? Mas é uma grandona e uma pequena. Aí aqui tem um ventiladorzinho, tem cobertor, toalha, ó, sabonete. A diva ali, a diva deitada. Tem um espelhinho, televisão, ó. Esse aqui a gente comprou. Fazendo um tour. Ó, tem chuveiro, a gente tava com muito medo de não ter chuveiro. Mas tem chuveiro. Ai, amigo, mas tô muito feliz que deu certo, cara. Tava com medo de... Porque eu fiquei com medo da gente não conseguir sair da rodoviária direito, porque tem o jeito certo de sair no elevador e deu tudo certo. É isso, porque nós somos corajosos, igual a sua. Não consegui dormir em São Paulo, de jeito nenhum. Tipo assim, A cama era muito dura, o travesseiro era duro. eu acho que não era nem a cama, eu não Tá sei o na que rua da foi. 25 de março, então tinha muito barulho lá fora. A gente tava em frente da rua, assim, e o pessoal gritando. Mas não foi nem por isso, porque eu não consegui dormir de jeito nenhum. Eu virava de um lado, virava do outro, e não conseguia dormir. Eu dormi em qualquer lugar. No segundo dia a gente foi lá pro aeroporto, então foi tudo, tava tudo dando muito certo. Toda hora eu falava pra ele, nossa, mas dá tudo tão certo, gente, como é que pode ser tão fácil assim, né? Eu não esperava que estava por vir, então a gente ficava sempre assim, ah não, tá dando tudo muito certo. Aí fomos pro aeroporto, conseguimos achar o portão de embarque, eu achei que ia ser difícil também, mas conseguimos achar o portão de embarque, foi super fácil assim de achar, a gente saiu já em frente ao portão de embarque, foi o nosso. Então o pessoal falava, ah, tinha que andar 15, 20 minutos, e a gente saiu, conseguiu chegar rápido. O que demorou pra gente foi a parte da, não sei se era Receita, se era Imigração, aquela parte. Mas tinha uma fila, assim, eu acho que era Receita já ali. Aí tinha que passar pela Receita. Nessa parte, pra mim, a mulher fez umas perguntas muito simples, assim, e eu consegui passar fácil. A imigração de lá foi tranquila, a daqui que foi... A de lá foi tranquila, tanto que a gente passou junto, lembra? Ah, foi verdade. Tranquilo, mas a daqui, pra mim, ela fez perguntas simples. Ah, quantos dias você vai ficar? Essas coisas assim. Aí na da Isa, aí tu fala... A identidade. Na verdade, antes dela pedir identidade, ela falou muito rápido uma pergunta que eu não entendi sobre o hotel. Aí eu falei da Airbnb, que eu falei Airbnb, mostrei o papel, mas ela falou, hotel, não pode ficar aqui, senhorita, sem nenhum sino no hotel, não sei o quê, e falam rápido, E a Isa me chamando... e eu chamando eles que eu não tô entendendo, eu tô mostrando a Airbnb que ela não tá aceitando. Só que até eu ia lá, né? Mas aí o cara falou, eu já tinha passado primeiro. Aí o cara falou, não, só uma pessoa por vez, não podia, tipo, ajudar. Aí eu tive que ficar esperando. E aí a Isa, Luiz, e eu não posso. Não foi, não. Aí depois disso foi bem fácil, assim. Eu sempre falava pra eles, nossa amiga, tá tudo tão fácil assim, cara. A gente tá dando tudo certo. Chegou lá e a primeira coisa que a gente fez foi ir lá na Intel, que era pra fazer completar a primeira missão da viagem, que a gente chegou, trocou o dinheiro aqui na Intel e também já comprou os chips, agora a gente tá com internet. Pelo menos sem internet a gente não morre. Compra do chip novo, né, que a gente tinha que comprar, tinha que colocar o crédito assim lá também. Então a gente foi lá, aí fizemos o câmbio lá também, perguntei pra eles se tinha como, eu já tinha visto algumas pessoas falando que tinha. Então a gente fez o câmbio lá mesmo, saiu a 1,50. A gente conheceu até um menino que tava no voo com a gente, o Pedro. Aí ele sabia falar espanhol, também ajudou a gente, porque a gente não sabia falar praticamente nada, assim, ele sabia falar muito. Então a gente foi falando com um cara lá no táxi, a gente foi pra lá, pra praça, pra trocar dinheiro também. Lá na praça, que é a praça central, a gente conseguiu a cotação a 1,70 lá. Então vale bem mais a pena lá mesmo do que no aeroporto, igual todo mundo fala, que vale mais a pena lá. Aí o Pedro, ele ia ter um voo, então ele voltou pro aeroporto, estava sem internet, ele não conseguiu fazer o chip, e a gente foi de lá pra almoçar. Aí a Isabelle comeu, eu vou deixar aí também, que eu gravei os vídeos, a Isabelle comeu, tipo, acho que era um lombo, um negócio assim. Era uma carne com legumes, batata frita, arroz e um ovo. Porque eles metem ovo em tudo aqui, por algum motivo, do nada um ovo frito em cima da comida. E eu comi tipo um fettuccine que eles colocaram lá, mas também, eu acho que era com carne de porco também, mas não tava ruim não. E depois que a gente foi almoçar, aí começou o caos ali, né, que aí começou a dar tudo errado. A gente foi lá pra rodoviária, e assim, gente, de início, a gente veio pra cá na intenção de ir pra Uyuni, né, que é o deserto de sal, tudo espelhado lá. Então a nossa intenção era essa, ir lá pra Uyuni. Então a gente foi lá pra rodoviária pra gente conseguir comprar passagem.
Assim que a gente desembarcou aqui no Brasil, eu não vi Aqui isso. no Brasil? Aqui na Bolívia, assim que a gente desembarcou, eu não tinha visto isso. Mas eu olhando, fui olhar depois, né, que eu cheguei lá, começou a sair notícias de que a rodoviária daqui estava fechada. Então, assim, chegando aqui em Santa Cruz, não tinha como sair daqui. Praticamente era isso, estava fechado por conta dos protestos. Os protestos, pelo que a gente entendeu e viu lá, era para tirar um cara do cargo, porque esse cara ele estava abusando ali nos valores, assim. Então ele estava cobrando demais as pessoas que vendiam lá, né, na rodoviária, as passagens, então ficou tudo fechado, gente. A Isa até gravou ali os protestos que teve lá também. A gente ficou sentado lá na rodoviária sem saber o que fazer, porque não tinha alugado o Airbnb para segunda-feira, que foi o dia que a gente chegou, porque daqui a gente já ia direto para Sul, a gente só ia chegar aqui, comprar passagem e ir direto. E aí ficamos presos aqui, sem saber o que fazer. Eu entrei em contato com a mulher, com a Adriana, que a gente tinha alugado um Airbnb aqui na sexta, para sexta. Então entrei em contato com ela, expliquei a situação, tudo, vi se ela tinha um disponível para segunda, que era o dia. A gente, tipo assim, em uma hora ela resolveu tudo, ela foi muito legal assim com a gente. Ela falou que a gente podia vir, falou que a gente podia vir. Aí a gente ainda veio pra cá, pegou, o cara deixou a gente no lugar errado por causa do aplicativo. Aqui não pega direito o Uber, aqui em Santa Cruz. Aqui funciona o Yango melhor. Então, assim, a gente pegou pra lá, ele deixou a gente no lugar errado, a gente não sabia onde tava. Ela foi buscar a gente no lugar certo. Mas antes disso, a gente pegou 2 carros do aplicativo que deixou a gente no lugar errado. Aí ela foi e levou a gente pro lugar certo. Chegamos aqui no Airbnb, mas deu tudo errado, porque assim, a gente tinha planejado, né, ir daqui direto pra outra cidade, né, que aqui é departamento. A gente ia pra Sucre, mas não deu pra ir pra lá, porque assim, basicamente tá tudo meio que bloqueado, todas as empresas de ônibus estavam fechadas por conta de um protesto, assim, por conta da passagem e tal. Então, tava sem ônibus, não tinha o que fazer. Aí a gente, de última hora, assim, mandou mensagem pra uma moça daqui e conseguimos o Airbnb pra hoje, vou mostrar pra vocês aqui. Ó, bem bonitinho, já estamos com a bagunça ali, né? Aqui é tipo uma mini cozinha, ó. Mini cozinha. Aqui tipo uma salinha aqui. A Isabel tá tomando banho no banheiro, então vou mostrar por aqui assim. E aqui é o quarto. Só tinha quarto com uma cama mesmo, não tinha com 2. Aí, como a gente tava no desespero, teve que pagar esse mesmo. Então, resumindo, a gente ficou preso aqui em Santa Cruz, sem saber o que fazer, né? Porque a gente queria ir pra Sucre. E o único jeito de ir seria ir de avião. Só que assim, tava 1.400 bolivianos para poder ir de avião para cada um. Então assim, não dava, a gente ia ter que ficar aqui mesmo preso. E aí com isso atrasou todo o roteiro já, só disso que atrasou tudo, porque a gente ia direto daqui para Sucre, de lá ia para Uyuni. Como atrasou, a gente teve que dormir aqui. Aí a gente já perdeu praticamente um dia assim da viagem. Com isso, não ia dar mais para ir para Uyuni. O jeito que eu fiquei pensando a noite toda seria a gente tentar chegar a Sucre. Aí eu fiquei pesquisando, fiquei entrando em contato com a anfitriã daqui também para ver se ela tinha algum jeito, se existia alguma van para ir, que não fosse pela rodoviária. E pesquisando. Aí no dia seguinte, quando amanheceu, a gente foi tomar café. Eu vou botar até aqui a gente tomando café também, a gente gravou o vídeo lá. Fomos tomar café e de lá eu fui tentar conseguir passagens. Porque a gente ouviu falar, né, a anfitriã disse que podiam estar vendendo lá fora da rodoviária. Então a gente foi pra lá, eu fui pra poder ver se conseguia passagem por lá. Ninguém tinha, gente, ninguém tinha. Todo mundo que eu perguntei, não tem mais passagens, a rodoviária tá fechada, não tem prazo para abrir novamente. E aí eu decidi ir nas empresas que tinham perto. Tinha umas empresas de ônibus que tinham perto também. Só que assim, também nenhuma tinha, só falava que a rodoviária estava fechada. Aí uma indicava para outra que podia ter passagem, aí eu ia para essa outra. Isso de carro de aplicativo. Eu ia, e aí teve umas que eu fui andando também. Até que eles falaram, lá na El Mexicano deve ter. Aí fui para lá, e aí a mulher, eu cheguei lá, perguntei se tinha. Aí ela, sim, tipo, tinha. Aí eu fiquei, como é que tem? Eu fiquei até com medo, né, de ser alguma coisa, de ser golpe, sei lá. Pra 4h30, que era o horário que eles colocaram. Aí eu já peguei logo, falei, vai dar certo, vai ser isso mesmo. Aí peguei essa passagem pra 4h30, minha e da Isa também. Aí eu perguntei de onde que vai sair, né, já que a rodoviária tá fechada, de onde que vai sair? Aí ela falou assim, como a rodoviária já voltou a funcionar, vai sair de lá mesmo, provavelmente. Aí eu perguntei como é que voltou a funcionar, ela falou assim, deve ter tido uns 10 minutos. Assim que eu saí de lá, deve ter voltado a funcionar a rodoviária, deve ter sido assim. Porque assim, uns 10 minutos depois já tinha retornado a funcionar lá. A resolução que teve dos protestos, gente, o cara foi demitido. Aqui eu sinto isso, que eles têm uma cultura, assim, muito unidos pra fazer as coisas dar certo. Porque eles fizeram os protestos, deixou tudo fechado, eles não estavam ganhando dinheiro porque tava tudo fechado, mas conseguiram tirar o cara do cargo. Então assim, deu certo o protesto deles. A gente teve que esperar muito na rodoviária para poder embarcar. E muitas cholitas. A gente não tirou foto de nenhuma também, mas tava sempre passando as cholitas por lá. Muitas cholitas e criança e menino correndo, criança de escola correndo e senhoras. Era muito lotado lá também. E eles tudo falando espanhol e a gente assim, já com a cabeça já cheia. Eu tava, você nem reclamou, mas eu reclamei já, falei, não aguento mais tanta gente falando espanhol do meu lado. O ônibus foi bom, não foi assim, é cansativo, só que como ele reclinava e tinha lugar pra botar o pé, e tinha ar-condicionado. Não chegava a ser ruim o ônibus. Acho que o pior mesmo eram as estradas, assim. As estradas são ruins porque é montanha e faz muitas curvas. E tava de escuro já e
Não tinha condições de estar olhando pela janela, porque toda vez que eu olhava pela janela era Estrada de terra. não, ou era aquele montanha, assim, a parte da montanha, Uhum. a parede da montanha, né? Eu já ficava pensando, ele vai escorrer, vai descer uma pedra e vai cair em cima do ônibus. Ou era muito alto, mas dá pra ver tudo lá embaixo, assim, escuro, muito escuro. Eu tava imaginando, sei lá, Vulto. qualquer coisa ali. Não tinha como escolher, então eu precisava de enjoo, tontura, vontade de vomitar, fazer tudo no ônibus, assim. Aí, Tudo bem. aí eu virei né, de bunda pra janela e dormi. É o que o pessoal falou, o melhor mesmo é a pessoa ir de noite, porque não tem nem como ir de manhã, tá? Eles falaram que, tem passagem, eu pesquisei, tinha passagem pra de manhã, mas não tem, só tem à noite mesmo. Acho que é justamente por isso, a pessoa poder dormir durante a viagem. Muito comprida, bonita. São 12 horas de viagem. Bom, aí como eu já falei, a gente não conseguiu ir pra Uyuni, né, que era o que a gente veio pra cá pra fazer isso, mas a gente conseguiu ir pra Sucre, pelo menos, né, porque são 12 horas de viagem. Se a gente fosse pra Uyuni, ia ser ir pra lá, 12 horas de viagem, depois retorna pra cá, mais 12 horas de viagem, tem o tour, tempo do tour também, então não ia dar tempo mesmo. A gente foi a gente ir pra Sucre, que foi o que a gente conseguiu e que foi o que, basicamente, eu acho que salvou a viagem, assim, pra gente. E valeu muito a pena Sucre. E branco. E lá é tipo uma cidade meio que, o pessoal fala que é uma cidade branca, assim, né? É tudo lá, a arquitetura toda branca, assim, também lá é bem legal. A gente chegou em Lembra muito aquela Sucre. cidade da Grécia lá, né? Aquelas cidades antigas, assim. A gente chegou em Sucre e foi direto pro café, Joy Reed Café. Gente, e lá é bem bonito, assim, gostei bastante. A gente chegou lá, já foi direto pro banheiro, com as malas, com tudo, pra poder trocar de roupa, tirar foto também por lá. E foi bem legal, assim, o café. Não, você pediu panqueca americana. É. Eu pedi. Era pra ser ovos com bacon, só que eu não gosto de bacon, ainda mais no café da manhã, porque eu sou brasileira, né? Por que eu vou gostar de bacon no café da manhã? E aí eu pedi pra sim bacon e com. Presunto? Eu não pedi aprender aqui falar espanhol, presunto. Ramon. Ramon. Aí pediu pra trocar, eu achei que nem ia dar certo, mas aí ele trocou, tipo, Sim, depois que eu expliquei isso. Sim bacon com Ramon. aí ele trocou de boa. Tava comendo, o cara do Airbnb, ele mandou mensagem perguntando se a gente já tinha chegado, porque eu já tinha explicado pra ele a situação da viagem, que tinha acontecido tudo. Ele perguntou se a gente já tinha chegado, se a gente tivesse chegado que dava pra fazer o check-in antes, que a gente ia ter que esperar até o horário do check-in. Mas como ele mandou mensagem, a gente foi pra lá, deixamos as malas lá, então foi bom por isso, né? Porque a gente alugou mais, a gente nem dormiu, não chegou a dormir em Sucre. A gente só alugou pra poder deixar a mala, tomar banho, fazer essas coisas. Também a gente acabou perdendo uma diária lá em Sucre, que a gente já tinha pago, que era desse mesmo Airbnb. Então acho que por isso que ele estava sendo legal, assim, de deixar as malas lá, de fazer o check-in antes também, porque a gente acabou que tinha pagado por uma diária e não usou ela, porque a gente estava preso aqui em Santa Cruz. Aí a gente, depois disso, a gente já foi andar pelas ruas de Sucre, assim, tava tendo até uns... Desfile de carnaval. acho que era de carnaval aquilo, né? Uns desfiles lá da escola também. Aí a gente foi andar por lá, procurar também artesanatos também. Mais artesano, porque literalmente eles fazem tudo à mão aqui, os brincos, os souvenirs pra levar. Tudo tecelagem, né? Aí essa parte eu gostei, achei lindo. Gosto de tecelagem, aqui eles fazem tudo em tecelagem. Mochila, estojo, boneca, tudo em tecelagem. Muito, muito bonito. Estamos aqui em Sucre, capital da Bolívia, depois de ter feito as nossas comprinhas bolivianas, comprado um monte de lembrancinha, deu 105 bolivianos, que convertido não dá nem 10. Brincadeira, dá mais ou menos isso. E é isso, meus amores. 100 e poucos lembrancinha. Estamos muito bolivianos, já comprei brinco, coisa pra levar aqui, as estampas muito bolivianas, eu tô apaixonada. E o meu lacinho aqui combinou com a minha roupa. E é isso, vamos continuar nosso tour. Um dia em Sucre. Então, depois a gente foi lá pra comprar as lembrancinhas, tudo, a gente foi lá na Saltenas El Pátio, né, que é bem famoso aqui, todo mundo vai. Essa é cultural daqui, tem vários lugares essas Saltenas, mas essa do El Pátio é bem famoso, então a gente foi lá. Era bom, assim, só que eu acho que a gente não é acostumado com a comida, com o tempero daqui, mas não era ruim, não. É adocicado. A massa, ela era... Ou é adocicado ou é apimentado. Um dos dois sempre vai ser. E era, tipo, na impressão de você comer, você acha que vai ser meio salgado. O tempero era muito bom, de dentro, assim, bem temperado. A gente veio aqui nesse Saltenas, é o pátio, que isso aqui é um negócio que eles têm aqui bem forte, assim, muitas lojas vendem essas saltenas, né? Aí, ó, uma coca aqui é 4 bolivianos aqui, só que aqui é de 300 ml, né? Então é uma coca pequena. Eu vou converter aqui pra ver quanto que fica. Então dá 2,40. Uma coca de 300 ml dá R$ 2,40. Ó, saía R$ 2,35, uma coca de 300 ml, coca. Uma coca de 300 ml. Dona, ovo de codorna. Era um prensador no Brasil, quase. Mas, assim, a massa era doce, assim, ao invés de ser salgado, né? É doce. O recheio também era meio doce. O meu, não, era... O meu frango tá meio doce. Depois a gente foi no Saltenas, a gente foi lá tomar um sorvete também, que saiu muito barato, gente, o sorvete. Aí, porque em Botafogo, eu e minha irmã fomos uma sorveteria, né, de luxo. E aí 2 sorvetes pequenos, assim, deu quase R$60. E lá, a gente... E é aquele sorvete gourmet, né, que são vários sabores diferentes. Mas era com 3 bolas que você pagou. 3 bolas. E o daqui era 2, a gente pagou... Mas muito grande também. A gente pagou
uns R$ 10 mais ou menos em cada um, né? Aí depois disso a gente foi lá pro templo de São Felipe Neri, que aí a gente era pra subir lá em cima, né? E nisso, quando a gente chegou lá, tava tendo tour. Eu nem sabia que ia ter tour, porque nos vídeos que eu vi, que eu pesquisava sobre, tipo, era só a pessoa subir lá e tirar foto. Mas quando a gente chegou, pelo menos, tinha o tour lá, a mulher explicou como é que era tudo, explicou que os padres viviam lá. A gente desceu até lá embaixo, onde ficava os corpos, né, dos padres que viveram lá também. Foi bem legal essa parte do tour. E ela mostrou os lugares que tiveram restauração, que já são, tipo, muitos anos, acho que era de 1800 lá. Aí ela mostrou pra gente tudo, que as partes que foram restauradas, as partes que não foram também. E aí a gente subiu lá pra cima pra poder tirar as fotos, tudo lá é bem bonito. Foi, acho que o que mais a gente tirou foto foi lá, porque Porque só tinha lá pra tirar foto. a gente não teve como ir pra Uyuni, então o que deu foi tirar foto lá. Lá você consegue ver a cidade toda, a gente tudo branco, assim. Lá é bem bonito, a gente ajudou a moça a tirar foto também lá. A gente foi no Café Mirador tomar um café. Eu esqueci de subir lá pro último andar, só por causa de um sino. E a Isa não queria, ela queria ficar na Porque parte ela de ia baixo. fazer as meninas subirem com o café até lá em cima. Gente, lá é muito, muito alto, assim. Só que, assim, todo mundo vai pra lá, né? Porque tem essa opção de ir e todo mundo que eu vejo nos vídeos ia também. Aí eu falei, não, amiga, a gente vai. É bonito, mas não é bom. Não Lá é em bom. cima? Não, o café não é bom. Assim, O café... Tá, o café tava no ponto ali do que deveria ser, mas o brownie era praticamente um bolo de chocolate requentado. Não atendeu o que tava mas sendo eu, dito, não. às vezes as coisas, não sei, a gente não chegou a comer brownie aqui, mas, por exemplo, o bolo de cenoura deles também não achei que tava... Então, mas eu acho que achei bom, eu deles. gostei do café, eu prefiro muito. Eu acho que talvez seja o jeito deles fazerem aqui, não sei, às vezes é tudo igual. Ia ter que subir lá pra cima, assim, gente, é muito, muito, muito alto. É tipo assim, uns 5 negócios de escada, assim, que vai girando, né? Uns 5 negócios assim. Aí eu falei, amiga, vamos ficar lá em cima porque todo mundo vai também. Mas eu ia ajudar elas a trazer. Eu falei, não, vou descer lá em cima, vou perguntar se elas querem ajuda pra trazer, e aí eu subo com os negócios, pra elas não trazerem sozinhas. Fiquei com pena, né? Sendo que todo mundo... Mas eu fiquei com pena. Aí cheguei lá, falei, pode ajudar a levar acima? Aí elas, não, eles levam, né? A gente que leva. Aí eu, não, é muito alto, muito alto. Aí ela, sim, ela rindo assim, envergonhada, tipo, sim, é muito alto. Aí me deu, acabou que me deu as bandejas pra eu poder levar, e elas foram levar uma parte das bandejas também. Mas ninguém sobe ajudando, gente, elas sobem sozinhas, tem que ficar subindo e descendo toda hora aquilo dali, pra poder levar as coisas toda hora. Tipo, a gente sentava lá, aí veio mais 2 clientes lá e subiram, aí elas têm que ficar subindo e descendo com as coisas. Depois disso, a gente já voltou aqui pra Santa Cruz, que é onde a gente tá agora. A gente decidiu já gravar logo agora o vídeo, aí depois eu edito tudo. Mas aí aconteceram algumas coisas também, que acabou que eu não falei aqui, que eu anotei também pra poder lembrar de falar. Que foi A gente foi no Burger King almoçar, que é o Luiz Bosco do Fast Food. Você não tinha comida por aqui fácil, assim, boa também, né? Aí a gente falou, vamos no Burger King mesmo, que é mais fácil. Aí fomos, gente, tava tudo dando certo, assim, a gente tava entendendo tudo, né? Conseguimos fazer o pedido. Aí na hora de finalizar o pedido, a mulher, NIT? E a gente ficou assim, se olhando assim. Aí virava eu e a Isa assim, se olhando. Aí ela, NIT? Aí a gente... Como? A gente sem conseguir entender de jeito, eu nem raciocinei o que era. Aí depois ela falou NIT em la nota, aí eu, pelo contexto eu entendi que é tipo o CPF na nota no Brasil. Aí eu fiquei sem. Aí eu, não precisa, falei não. Aí foi esse um dos negócios que aconteceu também. Outra coisa, aqui eu me confundia muito quando falavam 10 bolivianos. Só que assim, eu entendia 3 bolivianos, porque eles falam meio fechado assim, essa parte. Parecido assim. Então, quando eles falavam isso, eu achava que era 3, mas era 10 no caso, né? Aí eu sempre perguntava repetindo, perguntava se estava certo. Aí nisso, em uma das partes que a gente foi na rodoviária, eu entendi a mulher falando 3 bolivianos pra comprar uma água. Só que assim, também era pra ter raciocinado. Tava muito barato se fosse 3 bolivianos. Só que eu já tava tão resolvendo as coisas que eu nem me toquei assim. Aí eu perguntei, pedi pra repetir, são 3 bolivianos? Aí ela, sim. Aí ok, peguei os 3 bolivianos, dei na mão dela assim. Aí perguntei, certo? Aí ela tava com a cara assim, tipo, olhando pra mim. Aí ela, 10 bolivianos, ela falou assim, tipo... E aí eu, sim, ok. Aí fui, tava aqui botando... Pegando a bolsa pra poder dar o restante. Aí eu tava assim, né? Pegando a bolsa pra poder pegar o restante. E ela tava na minha frente, assim, na minha frente. E eu cara a cara com ela, assim, só abaixado. E ela tava resmungando assim, idiota, não sei o quê. E falando as coisas lá. E eu só entendi só o idiota, só. Na minha frente, ela resmungando isso. Eu quis tirar satisfação, você não deixou? Aí você ia resolver Eu muito a faço situação. que idiota, eu, hein, palhaça? Depois na rodoviária também, a pregadeira da Isa quebrou. Aí eu fui lá tentar achar uma pregadeira. E eu fui em várias lojas lá, e não sabia falar pregadeira também. E não tinha pregadeira, tinha mais era aquelas tipo xuxinha. Crunch, né? Aí fui em uma loja que tinha essas tipo xuxinha também. Aí como eu não sabia falar pregadeira, aí eu fui pro cara, peguei uma dessas xuxinha, aí eu falei, tienes assim, mas prender assim? Eu falando com ele. Ele entendeu, ele sim. Aí ele me mostrou lá atrás. Essa daqui. E foi... Saiu, tipo assim, 5,90 mais ou menos, em reais. 10 bolivianos, mas convertido com a cotação que a gente pegou, saiu a 5,90. E é uma presilha boa até, né? Depois também, a gente vai trocando muito, eu pelo menos, na cabeça ia trocando muitos idiomas, assim. Tem coisa que eu falava... Eu falava do nada, eu tava falando aí o but. Aí eu virava pra Isa, como fala mais? Aí ela, pero. Aí a gente ficava trocando as línguas também. E o cara perguntava pra gente no Uber, né, assim,
falas espanhol, alguma Hablas coisa. espanhol. E a gente falando, e eu falei assim, brasileiro, brasileiro. Eu falei, tipo assim, falamos brasileiro, um negócio assim, sabe? Sobre os carros de aplicativo aqui, gente. Aqui em Santa Cruz, que é onde a gente tá agora, só pegou bom mesmo o Yango, porque o Uber não pegou bom assim, a gente pegava ele deixava no lugar errado, ele deixou a gente no lugar errado umas 2 ou 3 vezes, assim. Aí a gente falou com a anfitriã daqui, né, do Airbnb, aí ela falou que o melhor mesmo aqui em Santa Cruz era o Yango. Aí a gente testou o Yango e realmente funcionou assim, o Yango em todo lugar funcionava aqui em Santa Cruz. Em Sucre, o que funcionou lá foi o InDrive. O Yango não funcionou e o Uber também não. Então, em Sucre, a única coisa que funcionou lá foi o InDrive. Aí eu acho que é isso. Depois a gente veio pra cá, pra Santa Cruz, que é o lugar que a gente tá aqui. Aí a gente tá só esperando, vai passar o dia aqui e amanhã a gente volta pro Brasil. Mas, né, Tezinho? Foi ótimo, mas eu já estou pronta para voltar para o meu país. Mas assim, valeu a Made pena. in Brazil. Valeu a pena até. A gente só não conseguiu ir pra Uyuni, mas em Sucre a gente aproveitou pelo menos um dia. E é isso, a gente só queria deixar aqui registrado como é que foi a viagem.